Bom dia, professor Everson. Vamos para mais uma aula de marketing de conteúdo. E aí, crianças, animado para o último trimestre do ano? Último trimestre, últimos meses de aula, terminando o terceiro ano. Agora vem a reta final, né? Eu sei bem o que vocês podem estar passando agora nesse momento, gente. É, eu sou professor também, além de professor de marketing, dou aula no estado de geografia. E eu também trabalho em um cursinho popular, então eu sei como que é a ansiedade que vocês sentem agora nessa reta final, principalmente com essa questão de Enem, vestibular e tudo mais que possa acontecer. Então, eu desejo toda sorte para vocês agora nesse último trimestre. Vamos tentar fazer da melhor forma possível para que não seja tão chato e monótono durante esse período ali e que esse final ali de curso para vocês seja da melhor forma de aprendizado possível. Na última aula, eu cheguei a começar a falar com vocês sobre a jornada do consumidor. Vocês lembram se eu falei alguma coisa sobre isso? Acho que não, né? Nem cheguei a começar direito. Tá. Vamos fazer o seguinte. Então, para a aula de hoje, o que eu planejei? Vocês já viram alguma coisa sobre a jornada do consumidor durante o período do curso de vocês ou não? Então, eu vou dar uma continuidade nessa questão desse conteúdo. E vamos lá. Nesta aula, então, a gente vai entender o papel do conteúdo na jornada do consumidor. Então, basicamente, a gente vai falar um pouco sobre essa jornada do consumidor dentro da internet, né? Mostrar como cada etapa exige uma estratégia específica. Então, por mais que a gente tem que entender que o marketing de conteúdo não é simplesmente você jogar o conteúdo na internet e tentar captar o cliente. Tem que ter uma estratégia por trás disso, né? Ressaltar a importância do conteúdo para gerar confiança e conversão. Então, isso também. A gente vai discutir um pouquinho sobre essa importância, né, desse conteúdo para gerar essa conversão no momento mais oportuno dentro da internet. E qual que é o papel do conteúdo? Então, basicamente, ele educa o consumidor. Então, eu transmito o que a empresa ou o que eu quero, né, dentro da internet, através do conteúdo. Eu crio um relacionamento e autoridade, né, com relação a essa questão do que eu estou querendo transmitir. E, basicamente, eu vou influenciar a decisão de compra desse cliente. E, a partir do momento que eu influencio nessa decisão de compra, eu finalizo ele com a fidelização, né? Com aquele pós-venda bem feito para poder ter o retorno do cliente futuramente no processo de compra. Então, como que é o conteúdo nessa fase da descoberta? Então, basicamente, o consumidor identifica um problema ou uma necessidade. Eu tenho aqui como exemplo um artigo de blog educativo, um vídeo explicativo ou um post em rede social. Então, basicamente, a gente vai posta alguma coisa na rede social, uma pessoa vai lá e assiste ou lê algo que você tenha publicado, e aí ali ele tem a fase da descoberta, ele identifica que ele tem um problema e ele sente uma necessidade, ou tem uma necessidade da compra de um produto ou serviço. A partir disso, tem o objetivo dessa descoberta, né? Que é atrair a atenção. Então, basicamente, depois de eu publicar aquele conteúdo, o consumidor lê aquele conteúdo ou vídeo, eu vou ter daí essa questão do objetivo, que é a atração, né, desse consumidor.
Aí eu vou gerar o quê? Um valor sem forçar a venda. Lembra que a gente falou dessa questão do forçamento da venda, gente? É extremamente importante. Não quando você força a venda de algum produto para algum cliente ou algum consumidor, você está perdendo aquele cliente no momento que você força o produto que você está vendendo. Um exemplo, vocês já viram lá alguém aí na cidade de vocês tem uma rua principal que fica vendedores vendendo produtos, serviços, ou que fique vendendo, que tem várias lojas? Tem um calçadão aí, não tem? A Rua da Avenida? Ótimo. Então, nessa rua aí, não tem várias lojas, bancos e tudo mais? Todo o comércio da cidade basicamente fica ali, né? Quando vocês estão andando lá para poder comprar algum produto e tudo mais, e vocês são abordados por algum vendedor de alguma loja, alguma coisa, vocês não se sentem um pouco, às vezes, constrangido com relação à forma de abordagem que essa pessoa vai fazer de você? Sim ou não? Eu acho que assim, talvez a gente tem que lembrar que às vezes também a localidade também interfere nessas formas de abordagem, né? É, algum de vocês aí já veio aqui para Curitiba? Professora Simone, você já veio aqui para Curitiba? Já, né? Você já andou aqui na Rua 15, que é o calçadão aqui de Curitiba fechado, professora? Já? Mas, ó, enfim, tem a Rua 15, que é o calçadão aqui em Curitiba, que é fechado. Professora, se você andou de uma ponta a outra, quando você chegar na outra ponta, você está com 1 milhão de folders e panfletos na mão. Não sei se chegou a acontecer isso com você. Que todo mundo vai entregando um panfleto ou vai te abordando para poder você comprar alguma coisa. Então. Aham. Ah, você foi direto, não chegou a conhecer então ali. Uhum. Ótimo, ótimo, ótimo exemplo. Então, assim, é isso que eu queria entender, prof. Porque, assim, trazendo para a realidade de vocês, essa questão de forçar a venda, quando você atua em uma região de grande comércio, grande concorrência, entra essa questão dos vendedores tentar forçar a venda de algum produto ou serviço em cima de você. E às vezes acaba causando constrangimento. Isso. É bem isso mesmo. É igualzinho Curitiba. Curitiba é a mesma coisa. Principalmente quando você, por exemplo, para no sinal, ocorre essa questão dessas vendas. E muitas vezes a gente às vezes tenta entender que às vezes é uma pessoa não vinculada a nenhuma empresa e tudo mais que está realizando a venda desses produtos, né? Então, alguma vez a gente até releva. Agora, quando é relacionado a uma empresa que tem a loja física ou a loja online, necessariamente para vender esse produto, e fica tentando pegar a gente. Tem muito disso aqui em Curitiba, das óticas. O pessoal que vende óculos. Eles faltam pegar você. Se eles veem você usando óculos, eles faltam pegar você pela mão e levar para dentro da ótica. Então, assim, existe essa questão de você gerar valor sem você forçar a venda. Isso é extremamente importante, porque a partir do momento que você força a venda, você perde o cliente.
É exatamente, é isso aí. É isso aí. Então, assim, a partir do momento que eu tento estabelecer a marca como fonte confiável de informação, eu acabo gerando essa questão da descoberta, agregando valor ao produto e, consequentemente, entro numa fase de consideração. Aqui, a minha pergunta é, como que eu faço para poder estabelecer a marca como uma fonte confiável de informação? Que tipo de informações eu tenho que publicar na internet, o conteúdo que eu tenho que publicar para poder gerar essa confiança através dessa informação dentro da marca, né? Através da marca. Desculpa, eu não entendi. Tá, vou repetir. Como é que eu faço para gerar essa confiança, é, é, estabelecer a marca, né? Ali está dizendo, estabelecer a marca como fonte confiável de informação. Como que eu faço para a marca virar essa fonte confiável de informação é, dentro da internet, dentro do conteúdo que eu estou publicando na internet, ou na minha rede social, ou no meu próprio site, ou através de um storyline, ou através de reels, ou através de vídeos curtos no YouTube. Como que eu posso fazer isso? O que eu tenho que publicar para poder gerar essa confiança e informação para o consumidor? O que vocês acham? Que tipo de informação que eu tenho que publicar lá? A gente viu isso em algumas outras aulas, mas eu acho que vocês conseguem identificar quais tipos de informações. E aí? Oi? Desculpe, não entendi. Autoridades. Então, tá, você vai gerar a autoridade da marca. Mas para você fazer isso, você tem que primeiro estabelecer confiança. Para estabelecer essa confiança, por exemplo, eu posso publicar um conteúdo referente a consumidores que já utilizaram o meu produto e sentiram satisfeitos. Certo? Eu posso também trazer curiosidades e informações referente ao produto ou serviço que eu estou vendendo e publicar em forma de storyline. Desculpe, não entendi. Também. Eu acho que a partir do momento que você consegue fazer essa conexão com o cliente através desses conteúdos objetivos e práticos, você acaba gerando a confiança através dessa informação, né? E aí você entra também nessa questão da fase da consideração, que é o consumidor pesquisa soluções possíveis e através disso ele considera já comprar ou comprar ou ter esse produto que você está vendendo, né? Eu trouxe aqui exemplos de conteúdos, o e-books, daí também temos webinars e comparativos de reviews ou estudos de casos. A gente já viu algumas dessas opções aqui, e a gente vai estar vendo durante o trimestre também, vocês vão fazer. Eu acho que é importante a gente fazer sempre a questão da prática em sala de aula, né? Isso é extremamente importante, principalmente para a disciplina de marketing de conteúdo, pelo fato que literalmente vocês vão estar publicando conteúdo e estar desenvolvendo conteúdo. Então a gente precisa saber se vocês realmente sabem disso. Então, por exemplo, e-books, webinars, comparativos e reviews são importantes de técnicas de conteúdo que a gente pode utilizar durante as nossas aulas. Objetivo na consideração. Então, mostrar a autoridade da marca, como eu esqueci seu nome, desculpa. Como? Caio. Perdão, Caio. Eu ia falar Guilherme, mas eu não sei por quê. O Caio estava falando ali, né? A demonstração de autoridade da marca durante esse objetivo de consideração é extremamente importante. Então,
É, ontem mesmo eu estava vendo, estava pesquisando material para as nossas aulas, né? Porque sim, o professor trabalha no domingo também, não é só de segunda a sexta, né? É, aí ontem eu estava vendo um material para a gente estar utilizando nas nossas aulas, e aí eu acabei me deparando com um vídeo exemplificando outras marcas que têm autoridade de mercado e que às vezes a gente acaba não utilizando essa autoridade, ela acaba e essa autoridade acaba não sendo um benefício para elas. Então eu quero trazer isso também para vocês depois, mas dá para trazer vários exemplos. Alguém aqui conhece, como que vocês chamam água sanitária aí na cidade de vocês? Qual é a marca principal de água sanitária? Que boa. Então, quando vocês vão no mercado, vocês vão comprar o quê? Que boa ou água sanitária? Que boa. Mas isso, essa autoridade de marca da Que Boa, é aqui no Paraná. Alguém sabe como que é o nome da autoridade de marca de água sanitária lá, por exemplo, em São Paulo, no Rio de Janeiro? O nome é Cândida, o nome da marca. E aí, quando você vai comprar água sanitária lá nessas regiões, você vai comprar Cândida. É, deixa eu pensar, tem outros, nossa, tem vários, vários, vários. Quando você vai comprar, aqui no Paraná, por exemplo, aqui em Curitiba, mais né, específico, você vai comprar salsicha, a gente não compra salsicha, a gente compra Vina. Mas a Vina, ela se tornou, ela deixou de ser uma marca, se tornou um produto pra gente, e essa marca já nem existe mais. E então, a gente vê como que essa questão da autoridade da marca é extremamente importante para o produto ou para o serviço, né? Por exemplo, a Uber, o próprio Uber, vocês utilizam Uber na região de vocês? Aí não tem? Mas assim, tem algum aplicativo de carro aí? Capaz. Ah, meu Deus. Tá, mas então, mas não deixa de ser um Uber. Mas ó, lembra que eu tava falando com relação à referência da marca? Então, o Uber traz a referência de quê? De aplicativo de transporte. E o que que ele fez com essa referência? Ele trouxe para ele, colocou um H e desenvolve esse serviço. É a mesma coisa que as marcas similares fazem com os seus produtos que são similares às marcas de referência. É isso aí. Mas essa do Uber com H, meu Deus. Eu sei que, se eu não me engano, em Guarapuava, eles não têm também um aplicativo específico de Uber. Acho que agora deve ter chego, mas há uns anos atrás eu tinha ido lá, era um outro tipo de aplicativo que você baixava e utilizava dentro da cidade. Que ele atendia Irati, Guarapuava e uma outra cidade ali pra frente. Turvo, se eu não me engano. Então, assim, essa questão. Por exemplo, quando eu vou pedir um Uber, muitas vezes eu não vou pedir o próprio Uber, como a. Quem que falou ali? Aquela hora. Como é o nome? Heloísa. Como a própria Heloísa falou. Por exemplo, a gente aqui em Curitiba a gente tem muito mais opção, né? Tem o Uber, tem 99, tem Drive, tem outras opções lá que eu desconheço também. Mas, tem essas três opções: o Uber, o 99 e o InDrive. Mas eu sempre vou falar que eu vou pedir um Uber, porque o Uber acabou se tornando a autoridade de mercado, mesmo tendo outras opções. Então, você vai lá e vai perguntar, pedir para a pessoa fala assim, pede um Uber para mim. Daí tudo bem, você entra no aplicativo do 99 e pede um carro para ele. Então, entra essas questões, né, da autoridade da marca, porém, às vezes não é tão benefício ter essa autoridade de marca dentro do mercado, né? Aí demonstrar como os produtos, como o produto, o serviço resolve o problema. Então, isso entra na questão também, né, da consideração.
E também a questão de nutrir os leads com informações relevantes. Vocês lembram o que são leads, né? Vocês lembram o que são leads? Obrigado. Lembram ou não lembram? Lembram? Beleza. Basicamente, os leads são os contatos que vocês vão entrar, oferecer o produto. Ele vai, o lead, ele é um cliente já? Sim ou não? Não. O lead, ele só se torna cliente depois do momento que você oferece o produto, ele sente a necessidade, ele sente ali, ó, ele identifica o problema ou necessidade, e aí, a partir disso, você vai, ele se torna o cliente, né? Você vai começar a oferecer, descrever, colocar os atributos, os valores, tudo do produto, certo? E aí, como que é o conteúdo nessa fase de decisão do cliente? Então, o consumidor já está pronto para fazer a escolha, e basicamente, quais são os conteúdos necessários para poder fazer essa questão da decisão? Então, daí podemos colocar ali como depoimentos de clientes, ofertas e descontos, demonstrações de produtos e também a questão da garantia. Agora, minha pergunta é, essa oferta e desconto, ela é uma campanha ou é uma promoção? O que vocês acham? Ofertas e descontos. Ela é uma campanha ou uma promoção? Que horas que bate o sinal de vocês? É 9h40 ou é 10 horas? 10 horas. Ah, perfeito. Ela é uma promoção, né? Por quê? A campanha, a promoção é a consequência final da campanha que você vai realizar para determinado produto ou serviço, certo? Demonstrações de produto. As meninas vão entender melhor que eu. Quando a gente faz a demonstração de produto ou de maquiagem na internet, quando vocês vão comprar algum tipo de maquiagem, vê, por exemplo, uma influencer demonstrando o produto que elas estão vendendo na internet. Vocês compram de imediato ou vocês compram porque confiam na influencer ou compram para testar? Como é que funciona? Vamos lá, gente. Ah, tem que testar. Tá, quando o Felca fez aquele vídeo lá com a base da Virgínia, o que vocês pensaram quando viu aquilo lá? Então, professor, eu já não comprei porque eu achei muito caro, né? E é isso aí, né? E vocês continuaram comprando a base da Virgínia depois daquilo? Não, não. E nem o... Tem uma outra influencer de beleza, acho que é a Thai Beauty, né? Que ela vende uns produtos assim também. Vocês já compraram dela? Professor, se eu tivesse dinheiro, eu comprava. É caro os produtos dela? Não, não é. Pelo que eu vi, não é não, mas é que falta, né? Entendi. Porque assim, é isso que entra, essa questão do conteúdo na questão da decisão. Por exemplo, que nem você falou, você deixou de comprar um produto que era da Virgínia, que tecnicamente, teoricamente, né, satisfazia a necessidade dos clientes, mas a partir de um único vídeo, de uma pessoa que não era cliente da marca, mas resolveu testar o produto e não deu certo, a gente vê a quantidade de cliente que ela perdeu por causa de um único conteúdo publicado na internet. Certo? E a mesma coisa, por exemplo, é da Thai Beauty ali, né? Diga, você está perguntando alguma coisa, Caio? Não? Tá.
dessa Thai Beauty, que ela vive postando conteúdos na internet, né, sobre os produtos dela, e isso acaba gerando engajamento, e ela consegue uma alavancagem nas vendas dos produtos que ela está vendendo. Daí, qual que é o objetivo na decisão, né? Reduzir dúvidas e objeções, reforçar a confiança e incentivar a ação de compra. Aí depois que ocorreu essa questão da compra do produto, a gente entra na questão da pós-venda. Como que seria a pós-venda? A gente sabe que a pós-venda é uma das principais questões dentro do processo de compra. Por quê? Um cliente satisfeito é um cliente feliz, e um cliente feliz ele recomenda para outras pessoas, ele pode voltar a comprar com você, e você pode tomar o depoimento dele de satisfação da compra, da utilização do produto, para poder colocar nas suas redes sociais. Então, você tem várias funções nessa questão do pós-vendas. Então, ocorre o quê? Um relacionamento contínuo após a compra. Daí nós temos uns exemplos de conteúdos. Tutoriais de uso, programas de fidelidade, conteúdos exclusivos para clientes e suporte humanizado. Essa questão do programa de fidelidade, vocês aí, quando vocês vão comprar um lanche aí em algum lugar, o pessoal que vende lanche tem aqueles cartãozinhos de fidelidade, onde completa e daí você ganha outro lanche? Tem. Alguém já completou o cartãozinho? Já, Heloísa? Nunca conseguiu? Você, prof, conseguiu completar já algum cartãozinho de fidelidade? Já? Aí, ó. Por que que eu pergunto isso? Porque esse programa de fidelidade, muitas empresas fazem isso como artimanha de fazer você sempre retornar lá para realizar o processo de compra. E não é somente o tio da esquina ali que vende um lanche, né? Outro dia eu acabei. Eu sou uma pessoa que utiliza muito essa questão dos programas de fidelidade, né? Eu tenho um sério problema com isso. Aí eu fui aqui tem aí tem NC também? Farmácia NC? Não? Aqui tem a farmácia Nicei, eles estão fazendo um novo programa de fidelidade que ganha uns squeeze, ganha não sei o quê, e tem que completar um negocinho. Eu vou na farmácia para comprar comprar algumas coisas só para poder ganhar o negocinho para terminar, porque para mim é como se fosse uma acaba se tornando uma fixação, sabe? Às vezes tem alguns hiperfocos assim. E aí isso aí acaba, tudo bem, pode atrapalhar, mas acaba também sendo algo satisfatório para mim. Então, esses programas de fidelidade acabam também trazendo essa questão por trás do consumidor. Às vezes algum toque que ele tenha. Tem gente que tem, por exemplo, quem tem aí, alguém aí tem estoque de Tupperware em casa? Você tem, prof? Então, o Tupperware, um tempo atrás, ele também era um programa de fidelidade. Então você ganhava, quanto mais você comprava, mais você ganhava. E aí, tanto que agora eles faliram, refizeram a marca e agora estão retornando de novo no mercado, mas é, o Tupperware é um exemplo clássico. Uma outra estratégia de fazer a pessoa comprar o produto é, foi uma sacada da Elefante. Alguém já viu aquele extrato de tomate do Elefante? Sabe aquele potinho tudo com a tampinha colorida que eles vendem agora o extrato de tomate? Eu não tô fazendo coleção desse troço de novo?
Aham. Meu Deus! Então, a gente vê o quanto que esses programas de fidelidade, eles causam engajamento, né? E o quanto que a gente gosta de comprar com esses troços aí. É impressionante. Então funciona muito, gente. Se você, Caio, eu não sei se você já está vendendo algum produto através da tua página lá, mas tente pensar nessas questões assim, principalmente na questão do pós-venda, tutoriais de uso, os programas de fidelidade com relação ao serviço ou produto que você está fazendo, certo? E os conteúdos exclusivos para os clientes. Ele não precisa assinar, mas desde que ele compre, ele pode ganhar o login e senha para poder acessar esse conteúdo exclusivo, entendeu? E também entra a questão que a gente está em debate hoje, em dia, que é com relação ao suporte humanizado. Que entra a questão do suporte humanizado. Por que eu digo isso? Essa é um dilema, né, dentro do marketing, porque hoje em dia a gente está utilizando cada vez mais as IAs como forma de atendimento. E quando você tem um atendimento humanizado, um suporte humanizado, que se trata de uma pessoa por trás ali, tudo bem, ela vai ser roteirizada, porém é uma pessoa que está te atendendo. Isso às vezes acaba causando completamente toda a diferença nesse seu pós-venda, né? Aí, os objetivos do pós-venda, que é garantir satisfação do cliente, estimular a recompra e transformar clientes em defensores de marca. Então, basicamente, a gente vê, como a gente já usou várias vezes o exemplo da Coca-Cola, né? Esse final de semana a gente estava lembrando ali, eu estava na casa da minha sogra, e aí eu estava falando pro meu sobrinho, que faz psicologia, e aí, referente a essa questão do que a Coca-Cola nos remete nos eventos da família, né? Que, por exemplo, ó, eu só fui para passar um final de semana lá na casa dela. Mas o que foi comprar? Ela compra Coca-Cola no dia a dia dela? Não compra. O que ela utilizou? Ela pegou, foi lá, comprou uma Coca-Cola para a gente tomar no momento que a gente estava lá. E era um momento que ela estava trazendo um bem-estar para ela. Então a Coca-Cola remete muito a isso. Então, assim, é, você garantir a satisfação do cliente, estimular a compra e transformar clientes em defensores da sua marca, você consegue, às vezes, muitas vezes, burlar aquela questão da autoridade da marca e dos produtos similares, né? Das empresas similares que abusam dessa sua autoridade de marca para poder vender os produtos deles. Aí os benefícios do conteúdo bem planejado, né? Que é o aumento do engajamento, reduz os custos de aquisição de clientes. Então, quando você tem um conteúdo bem planejado, você não precisa ficar atrás e planejando estratégias atrás de clientes. Muitas vezes o cliente vem atrás de você justamente pelo conteúdo que você publicou. Fortalece a reputação da marca, então a marca acaba se tornando muito bem vista fora de uma bolha que você às vezes acaba imprimindo, né? E daí quando você consegue furar essa bolha, você consegue ter um fortalecimento da sua marca e uma positividade do que as pessoas veem através dela. E o relacionamento a longo prazo com os clientes, que é o nosso caso ali com a Coca-Cola, né? Que é um relacionamento que acho que vai para a vida toda. Porque a Coca-Cola sempre vai remeter a algo bom na nossa vida, querendo ou não, né? Mesmo não sendo bom, infelizmente. Mas eles conseguiram imprimir isso na nossa vida. Mas também são 100 anos trabalhando isso. E não é do dia para noite. E daí aqui eu trouxe para vocês os erros que vocês devem evitar nessa questão,
Então, criar conteúdo sem conhecer o público. Lembra que eu falei, gente, a questão de análise de mercado? Analisar o perfil do público que vocês estão atendendo. É extremamente importante. Não deixem de fazer isso, certo? Ser excessivamente promocional em todas as fases. Gente, lembra que eu falei? Promoção não é propaganda. Promoção não é comunicação. Promoção é só uma ferramenta para você tentar engajar o seu produto. Mas não quer dizer que você sempre deva usar isso. Você não sempre deve dar desconto referente ao seu produto. Porque a partir do momento que você sempre dá desconto do seu produto, vai aparentar que ele também seja uma coisa barata, uma coisa sem valor. E isso também desestimula o processo de compra, certo? Não oferecer consistência entre canais. Gente, lembra que a gente tem que sempre ter o mesmo padrão em diversos canais? No YouTube, no Facebook, no Instagram, na página do site do principal, na televisão, no rádio, no jornal. Tudo isso tem que ter uma sincronia. Todo o conteúdo de todos esses canais tem que ser o mesmo, para poder criar uma identidade da marca, uma identidade do produto. E nunca esquecer os pós-vendas, né? Lembra que a gente estava falando agora do pós-venda, quão importante é o pós-venda, né? E como dica, eu vou colocar aqui que o conteúdo é peça-chave em todas as etapas da jornada. E deve ser estratégico, relevante e personalizado. Então, aquilo que a gente viu durante a aula. Tentar traçar uma estratégia, verificar a viabilidade de postagem do conteúdo, sempre tentar trazer o engajamento do cliente, do consumidor ou de quem está visualizando os seus conteúdos, certo? E por último agora, gente, eu trouxe 4 questõezinhas para vocês responderem. Podem responder no caderno mesmo, não tem problema. Isso é mais para fixação. Lembrando, eu já estou com o planejamento do terceiro trimestre pronto faz um mês já, tá? Faz algum tempinho. Só vou bater as datas agora com a minha coordenadora e depois eu vou passar para a professora Simone as datas das avaliações para ela passar para vocês. Tá ok, prof? Para ficar mais fácil daí para vocês estudarem para as provas e para os trabalhos também. Eu estou querendo fazer uma atividade prática de marketing de conteúdo com vocês novamente esse trimestre, né? Porque, como eu falei, é extremamente importante vocês fazerem essa prática. Só que, para funcionar, todo mundo tem que participar. Então, vai ter que ter um engajamento maior aí, além dos 2 grupos que publicaram da última vez no outro trimestre, tá bom? Aqui, então, está o exercício que vocês vão fazer. Eu vou dar para vocês fazerem agora o restinho da aula, que termina às 10, né? E o início da quarta aula, para vocês terminarem de responder. E daí depois a gente dá prosseguimento ao conteúdo, que daí a gente vai falar sobre persona e a jornada do marketing digital daí, dentro da internet, tá bom? Alguma dúvida, gente? Beleza. Sobre o Álvaro lá, ele vai publicar, gente, Ele vai me mandar os vídeos gravados da palestra, daí eu envio para a professora Simone para passar para vocês ou eu publico no Class para vocês, tá bom? Crianças, seguinte, eu vou deixar aqui para vocês na tela as 4 perguntinhas para vocês responderem. Eu vou dar mais 10 minutos para vocês responderem elas no caderno. E aí, assim que der os 10 minutos, eu já vou voltar com o conteúdo dessa próxima aula, tá bom? Pode ser? Perfeito, então. 10 minutinhos aí para vocês responderem as perguntas, tá? Lembrando, gente, que essas perguntas respondidas no caderno é essencial, porque daí, se precisar de nota, eu posso pedir para a professora Simone dar uma olhada no caderno de vocês e verificar se foi realizado essa atividade. Se foi realizado, daí se estiver precisando de nota lá no fim do trimestre, eu posso dar como uma recuperaçãozinha ou alguma nota que estiver faltando, tá bom?
Não, não precisa. Só manter a resposta no caderno, tá? É só se precisar mais pra frente, pra eu não passar os perrengues que eu passei nessa no final do trimestre agora, atrás de atividade de vocês, tá bom? Então, é que assim, toda final de aula eu vou passar algum exercício para vocês fazerem. Seja o prático ou assim para responder perguntas. Os práticos vão ser valendo, provavelmente valendo nota já, tá? Mas esses só de responder é só se precisar faltar mais para frente, daí eu posso dar nota para eles, atribuir alguma nota, tá bom? Então vamos lá, 10 minutinhos aí. Pessoal, seguinte, já deu tempinho ali para vocês responderem, tá? Eu vou dar continuidade ao conteúdo dessa aula e ao final dela, aí tem uma atividade que essa é uma atividade prática, tá? Aí essa eu vou publicar lá no Class para vocês responderem e daí vocês vão estar enviando para mim. Essa atividade provavelmente eu vou deixar fazer em grupo daí, tá bom? Vamos lá. Então vamos lá. Então, dando continuidade ao conteúdo da aula de hoje, a gente vai estar falando um pouco agora sobre persona e jornada do cliente digital. Vocês já ouviram falar sobre persona? Sim? O que é uma persona? Persona seria você criar um cliente que você especificamente com características. Isso mesmo. Persona é basicamente a ideia de cliente que vai consumir o seu produto ou serviço. Existe uma diferença entre persona e público-alvo? Existe, né? Qual que é a diferença? Você sabe, Caio? O público-alvo ele é mais geralzão, né? Ele é mais geral, tipo assim, uma localidade, por exemplo. Ele é mais geral. Mais geral. E a persona, ela é o quê? Persona é mais específico. Mais específica. Muito bem. É isso mesmo. Então, basicamente, o que é a persona? É a representação semifictícia do cliente, ideal baseada em dados reais. Então, basicamente, a gente vai pegar dados reais referente a uma análise de mercado que a gente tenha feito sobre o nosso produto ou serviço e aplicar esses dados que a gente coletou dentro do mercado e tudo mais, acerca do que você está desenvolvendo, e criar daí essa persona sobre esse produto, certo? E qual que seria o objetivo? Guiar as ações de marketing e comunicação. Então, como que a gente faz? A gente vai pegar a persona e, através dela, a gente vai traçar as estratégias de marketing com base no produto ou serviço que a gente vai estar oferecendo. O porquê que tem que ser dados reais? Porque sem os dados reais para você criar uma persona, você não consegue traçar as estratégias de marketing para o produto ou serviço. Então daí acaba sendo uma persona sem nenhum valor estratégico, né? E aí eu coloquei aqui a diferença entre público-alvo e persona. Brilhantemente o Caio falou ali a resposta, né? De público-alvo e persona para mim, que é o público-alvo é um grupo amplo, um grupo amplo e demográfico. Vocês lembram o que é a demografia, gente? Tipo assim, abrange o estilo de vida, a idade. Isso, demografia são dados estatísticos que a gente tira acerca da população. Exemplo, idade, sexo, etnia, formação, profissão. Esses são dados demográficos. Esses dados demográficos são utilizados geralmente eh, por qual companhia dentro do Brasil? Por quem que utiliza, quem que coleta esses dados demográficos? Alguém sabe? IBGE. Alguém aí já foi atendido pelo IBGE?
Ah, professor, tem um aqui. Tem uma? Aí, ó, sempre tem. Então, assim, a gente pode utilizar dados de IBGE como dados para uma análise de mercado? Não entendi a pergunta, professor. A gente pode utilizar esses dados do IBGE como análise, como dados para uma análise de mercado? Sim. Por quê? São dados confiáveis de uma empresa governamental confiável, que inclusive traça também, através desses dados, metas e estratégias para os próximos anos dentro do país, independente do governo que estiver atuando, certo? E aí eu tenho um exemplo ali, né, de público-alvo, que são mulheres de 25 a 35 anos. Então são dados que a gente traz dentro do público-alvo específico que podem contribuir para uma análise ali mais detalhada. Aí a persona. Então a persona ela é mais detalhada, inclui motivações, dores, hábitos e tudo mais. E aí, como exemplo, a gente tem aqui a Mariana, que tem 29 anos, ela é analista de marketing e busca equilíbrio entre carreira e vida pessoal, certo? Então, isso é um exemplo de persona que a gente utiliza para poder definir alguma estratégia dentro de algum produto ou serviço, ok? Aí nós temos aqui os elementos de uma persona. Já viram isso? Quais são os elementos de uma persona? E aí? Ainda não lembro certinho, não, hein, professor? Oi? Eu não tô lembrando, não. Não está lembrando? Então vamos lá. Elementos de uma persona. Nome fictício. Então você vai dar um nome para o seu cliente ali. Uma idade e uma profissão para ele. Quais são os objetivos dele? Quais são os desafios, a dor e quais os canais preferidos de acesso dele, né? Então, esses elementos te ajudam a criar uma persona de um determinado serviço ao cliente e através dessa persona você definir as estratégias, né? Aí nós temos ali como criar uma persona. Então, pesquisar clientes reais, coletar dados de mercado, entrevistas e questionários e consolidar informações. Lembra que eu perguntei sobre a questão do IBGE, se a gente pode utilizar dados estatísticos do IBGE? Podemos. Entra ali, ó, como coleta de dados do mercado. Eu posso realizar algumas entrevistas e questionários? Posso pegar, por exemplo, tá lançando um produto, para criar a persona meu desse produto, eu posso fazer algumas entrevistas com o pessoal da sala para poder verificar a viabilidade de lançamento do produto, né? Também. E pesquisar os clientes reais. Então, assim, você oferecer o seu produto que você está fornecendo para essas pessoas também não te impede de você criar dados, né? Para poder criar a persona do produto. E a partir disso você vai estar consolidando algumas informações, certo? Então eu coloquei ali como exemplo personas candidatas, né? Abrange todas as situações, subfunções e classes de usuários para cada função de trabalho. Aí personas selecionadas, que ao ser incluída ou considerada no projeto. E personas primárias, que é o foco principal de um design específico. Então, basicamente, isso aqui é um funil que a gente utiliza para fazer a criação de uma persona, certo? Então, a gente tem os dados gerais, que a gente vai utilizar. Depois, a gente vai ter os dados selecionados para poder criar essa persona. E depois, os dados primários, que é onde vai estar ter todas as informações detalhadas daquela persona necessária, beleza? Aí eu criei um exemplo de persona para vocês verificarem. Então aqui tem, o nome dele é Lucas, tem 32 anos, ele é empreendedor digital. Aí qual que é o objetivo dele? Aumentar as vendas online. Porém, ele tem algumas dores com relação a esse objetivo, que é a falta de tempo e conhecimento técnico. E depois nós temos quais canais ele divulga, né,
os produtos dele digitalmente? Ele divulga no Instagram, no YouTube e por e-mail. A gente, através dessa persona, a gente já consegue dar alguma solução para o problema dele? E aí, sim ou não? Eu acho que fica um pouco difícil, mas pode ser. Tá. Se o objetivo dele é aumentar as vendas online, porém ele tem uma falta de conhecimento técnico e falta de tempo, como é que eu posso ajudar ele nesse formato? Como é que ele pode melhorar essa questão do aumento das vendas, tentando contrapor essa falta de tempo e esse conhecimento técnico? O que vocês indicariam para ele fazer caso ele tivesse essa questão da falta de tempo? Tem que fazer uma organização do horário. Uma organização de horário, isso é perfeito. Tentar reorganizar o seu horário, né? Além disso, o conhecimento técnico muitas vezes não a falta de conhecimento técnico dele. Se ele tiver como investir em pessoal e mão de obra para contrapor esse falta de conhecimento técnico, ele pode fazer isso. Mas digamos que ele não tenha dinheiro, a gente pode indicar, por exemplo, cursos curtos que ele pode fazer em momentos que não vai exigir tanto do tempo dele. Por exemplo, o momento que ele estiver andando de ônibus, o momento do intervalo dele. Tem alguns cursos que são de 10 minutos que já provê algum conhecimento técnico e pode auxiliar nesse aumento das vendas deles. Aí, depois que ele fez esses cursos, em quais canais ele pode disseminar a informação dele, o conteúdo dele? Além do Instagram, do YouTube e do e-mail. Como é que a gente pode fazer? Quais canais vocês acham que ele pode distribuir mais conteúdo? Eu tô meio fora de contexto. Hã? Eu tô um pouco fora de contexto. Pode repetir? Está um pouco fora de contexto? Tá, vamos lá. O Lucas, ele é um empreendedor digital, entendeu? Porém, ele não tem tempo para poder e não tem conhecimento técnico para poder utilizar técnicas que possam aumentar as vendas dele, certo? E aí, dentro desse contexto, ele utiliza 3 canais: Instagram, YouTube e e-mail. Nesse contexto do Lucas, o que a gente pode propor para ele poder tentar substituir essa falta de tempo dele? Como você falou, reorganizar horários, certo? Mas, além disso, eu posso oferecer, por exemplo, para poder tentar suprir essa falta de conhecimento técnico, cursos mais curtos. Por exemplo, o Rock Content oferece cursos de 10 minutos com certificado. Entendeu? E aí esses cursos podem te ajudar a você entender como eu posso fazer para poder, por exemplo, engajar o meu produto em diversos canais. Por exemplo, ele só publica no Instagram, no YouTube e no e-mail. Ele pode publicar em outros canais? Quais seriam os outros canais que ele poderia publicar? Eu falaria Twitter, mas eu não sei se é muito apropriado para isso. Lembrando que ele tem pouco tempo. Então, se ele for publicar algum vídeo, teria que ser o quê? Então, que são vídeos mais curtos, mais rápidos, e que ele pode disponibilizar, por exemplo, no Instagram, mas também pode fazer no Facebook, no TikTok, no YouTube não, né? Que são vídeos mais longos, mas ele já ia diversificar a quantidade de canais dele, entendeu? Então, assim, ó, a gente viu que a gente já ofereceu para ele uma opção para a falta de tempo dele, já ofereceu para ele algum outro tipo de conhecimento técnico que ele pode estar utilizando e futuramente, com certeza, ele vai conseguir transformar algum editor de vídeo melhor, vai melhorando, vai se aprimorando, né, para poder publicar esses vídeos, certo? Aí agora, a gente falou anteriormente, na aula anterior, sobre a jornada do consumidor. Lembram disso?
Nessa aula agora, a gente vai falar um pouco sobre a jornada do cliente digital. O que seria essa jornada do cliente digital? É basicamente o caminho que o consumidor percorre desde o primeiro contato até a compra e a fidelização. Então, aqui tem as etapas do cliente, que é a descoberta, a consciência, o cliente descobre e percebe um problema ou necessidade, que foi aquilo que eu coloquei para vocês na última aula. Consideração, que é a pesquisa por soluções. Depois a decisão, que é a escolha e compra. E o pós-vendas, que é o suporte e a fidelização, certo? Então, isso aqui são as etapas do cliente, que não vai mudar de uma etapa para outra. A única diferença é que a etapa do cliente digital é, por exemplo, quando eu vou comprar alguma coisa na internet, a primeira coisa que eu vou fazer será o quê? Acessar a internet. Depois de acessar a internet, vou pesquisar sobre os produtos. Depois de pesquisar sobre os produtos, vou pesquisar as empresas que vendem esses produtos. Depois de pesquisar as empresas que vendem esses produtos, eu vou analisar quais as opções de compra. Depois eu vou realizar a compra e finalizar a compra. Então, essas são as etapas do cliente digital, basicamente. Então, aqui, ó, tem jornada do cliente e o funil de vendas. Então, a jornada é o foco no ponto de vista do cliente, já o funil é o foco na estratégia da empresa. Então, a gente tem o topo do funil, que é a alteração e conversão, daí o meio do funil, que é o relacionamento, e depois no fim do funil, que são as vendas. Quais são os pontos de contato digital? Então, eu tenho aqui redes sociais e blogs, e-mail marketing, ou chatbots, né? E também temos os anúncios pagos, certo? E como que eu faço para integrar a persona a essa jornada do cliente digital? Alguém sabe me informar? Como que eu poderia integrar os dois? Fazer um conteúdo específico para essa persona. Exato. Então, assim, o que vai definir como eu vou integrar a persona a esse conteúdo digital é basicamente definir o conteúdo e os canais para cada etapa. Então, o que eu vou fazer? Eu posso fazer uma estratégia onde cada etapa de pesquisa da persona ou do cliente, eu posso definir um conteúdo para poder tentar ajudar ele a entender quais são as necessidades dele e oferecer soluções para aquele problema que ele tiver, certo? Aí eu também posso adaptar as linguagens e ofertas, né? E posteriormente garantir uma experiência mais personalizada. Deu para entender aí, pessoal? Um pouquinho? Deu. Perfeito. Então aqui eu tenho um exemplo prático. A persona, a Ana, tem 27 anos, que busca um curso online de fotografia. A jornada, ela vê anúncios, né, do momento da descoberta. Aí depois ela tem uma consideração, que ela começa a ler os artigos num blog. E aí depois tem a decisão, que é a compra após assistir um webinar gratuito referente ao produto que ela estava buscando. Então é assim que funciona essa questão das etapas de compra digital na internet. E aí nós temos aqui alguns benefícios de trabalhar com persona e jornada. Então, melhor segmentação. Alguém lembra o que é segmentação? Basicamente, gente, segmentar é dividir o mercado. É você saber dividir o mercado em nichos, né? Em grupinhos de pessoas, onde você vai estar oferecendo o seu produto e verificar qual é a melhor opção de segmentação que você vai utilizar. Beleza? Aí eu trazer o quê? Uma comunicação assertiva. Isso é essencial para quem trabalha com marketing de conteúdo, né? Futuramente trazer uma maior taxa de conversão. Daí, a partir do momento que você melhorou a sua segmentação, trouxe uma comunicação assertiva, a taxa de conversão vai ser muito maior. E a fidelização dos clientes. Por quê? Você vai ser lembrado, né?
Lembra aquele velho ditado de quem não é visto não é lembrado? Então, você sempre ser lembrado, independente da situação que vocês... Claro, tem situações que não é bom ser lembradas, mas na maioria das vezes, em publicações referente ao seu produto e que tem elogios e outras coisas, o ser lembrado é muito bom. Lembrando que se a publicação tiver menos curtidas do que comentários, alguma coisa errada tem naquela publicação, né? E os erros comuns, que é criar personas sem dados reais, como eu falei anteriormente, ignorar mudanças no comportamento do cliente. Então, se você ignorar um novo nicho de cliente que possa estar utilizando o seu produto, você está fazendo errado. E não atualizar a jornada, você não compreender cada etapa e não atualizar essas etapas para o funcionamento do produto, certo? Agora, eu trouxe para vocês uma atividadezinha que eu vou publicar lá no grupo de vocês, lá no Class. Vocês vão montar grupos de 3 a 5 pessoas, certo? Vamos escolher um produto de eletroeletrônico. Cada grupo deve preencher os seguintes campos. Nome fictício, daí eu coloquei ali que humaniza a persona, né? Aí eu coloquei exemplo, Fernanda, empreendedora, fitness. Aí colocar idade e gênero e a faixa etária aproximada da persona que vocês vão estar criando, certo? Vocês vão colocar também a ocupação e renda. E também profissão, cargo, situação financeira, a localização, que é bem importante, a região onde eles moram. Então isso vai ficar por conta de vocês. Os objetivos, o que busca alcançar ao consumir o produto ou serviço. Quais são as dores e problemas, as dificuldades e os desafios atuais. E os canais preferidos, que são redes sociais, blogs, e-mails, etc. dessa persona. Conseguiram entender como que é a atividade? É bem tranquilazinha, né? Essa atividade aí, gente, vocês podem fazer no caderno mesmo. Eu vou abrir lá no Class para poder colocar a atividade em si para vocês copiarem. Mas não precisa publicar lá, não. Tá bom? A aula acaba agora já? Sim. Perfeito. Pessoal, boa semana para vocês. Até, acho que é só semana que vem que a gente se vê agora, né? Uma semaninha aí para vocês fazerem uma persona de um produto bem legal. No início da próxima aula a gente vai ver como que ficaram essas personas aí, tá bom? Boa semana para vocês, até mais.